Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. Final de semana passada foi uma semana muito boa que nós tivemos nosso aniversário de 20 anos, né? Tem irmãos que estão com a gente desde o início dos 20 anos e tem outros que chegaram no decorrer, tem os mais novinhos agora, mas muito gostoso esses 3 dias, né, com a presença do pastor Igor Portela, trazendo uma mensagem muito profunda e especial vindo do trono do nosso Deus. Foi muito gostoso, foi muito bom, mas tudo passa, né? E o nosso aniversário passou e vamos em frente. O meu também passou, viu? O meu foi dia 17, para quem esqueceu, né? Mas o tempo vai voando e já chegaram a dizer que o tempo está muito rápido. Mas a gente não consegue segurar essa velocidade. A gente tem que aprender a remir o nosso tempo e cuidar, né? Amém? Nós vamos falar por alguns instantes num tema que Deus despertou o meu coração. Ontem eu estive num culto pela manhã, culto de pastores, e pregou uma missionária de Guiné-Bissau. Às vezes a gente olha para a África e a gente tem pena. Eu acho interessante que muita gente quer ser missionário para a África, né? Antes dessa falar sobre essa senhora lá e o trabalho lá, chegou um missionário, chegou um irmão lá na China, dos Estados Unidos. E ele foi falar com um pastor lá e disse: a gente está muito preocupado com o evangelho aqui na China, porque a gente sabe das perseguições e a gente, nos Estados Unidos, fica preocupado. Aí o missionário, o pastor chinês, ele disse uma coisa séria para aquele pastor. Ele disse: olha, a igreja aqui está sendo perseguida, mas nós não paramos de anunciar o evangelho, não paramos de viver o evangelho e não paramos de orar. O que nós não estamos vendo nos Estados Unidos, que tem sido uma fonte de deturpação da palavra de Deus. Muitas coisas novas e mundanas têm aparecido nas igrejas por comportamentos distorcidos. E voltando agora então para a África, às vezes a gente está preocupado com a África. A igreja desta missionária, que começou há 15 anos atrás na África, em Guiné-Bissau, hoje está com 12 milhões de membros em 21 países. E eles dizem que o alvo é 100 milhões. E a gente aqui às vezes... E ela deu um recado muito sério para os brasileiros. Ela disse: não parem de evangelizar onde vocês estão. Acabem com esse romantismo de querer ser missionário em outras nações. Sejam onde vocês estão. Aí foi uma chicotada, né? Porque o pessoal só fala em ser missionário viajando para fora. Mas em nosso meio é necessário os porta-vozes do Senhor, anunciando a palavra hoje e urgente. Amém? Então vamos ser, né, missionários aqui onde nós estamos, viu? Não vamos esperar ir para fora para pregar a palavra, não. Vamos pregar agora e aqui, amém? E o tema que nós vamos meditar por esses instantes é clamor no vazio. Parece ser um tema estranho, porque ele vai falar exatamente das pessoas que estão com um vazio enorme em suas vidas. Se você prestar atenção
no que está sendo colocado nesta meditação, que o Senhor direcionou, você vai entender muitas coisas. Porque o objetivo de se ouvir uma palavra, o objetivo de ouvir a mensagem de Deus, não é para nos encher de conhecimento, mas o objetivo de se ouvir a palavra de Deus é para que ela entre em nosso ser e nos dê uma nova direção. É para que ela entre em nosso interior e venha expandir a atuação dela dentro de nós. Então a gente precisa estar atento, porque não é só ouvir testemunhos, milagres, mas é ouvir o que o Senhor tem para nós. E o Senhor, Ele é individualista. Ele fala para cada um, viu? Ele não fala ao vento. Ele fala diretamente ao nosso ser. Então, quando a gente colocou esse tema, que significa um grito no deserto, é porque a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão clamando, estão gritando, estão pedindo socorro, de alguma forma. A sensação de vazio que nos toca é um alerta que indica que algo dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, não está bem. Quando sentimos um vazio, uma inquietação, é uma sinalização de que não está bem dentro de nós. Alguma coisa está errada, ou muita coisa. Pode ser uma tristeza passageira, mas pode indicar algo mais sério e que deve ser olhado com cuidado. Nós estamos tão preocupados de olhar para uma tela de celular que não estamos mais olhando no olho dos outros, porque o olho fala muita coisa, viu? Você olhar no olho de alguém, você vai saber de muita coisa dela. Mas a gente está tão preso a olhar para o ermo ou para telas, que não estamos olhando para quem está do nosso lado. E às vezes nós também estamos fechando os nossos olhos para não sermos vistos. E não se enxergue o grito no vazio que está saindo de dentro de nós. Cada dia que passa, maior é o número de pessoas com um profundo sentimento de solidão. A solidão é que leva a gente a gritar, viu? A solidão é uma das causas de se gritar no deserto, de se clamar no vazio. Um vazio quase impossível de ser preenchido. Tanto é que muitas pessoas entram em desespero. Por que é que hoje, se você visitar clínicas de pessoas com problemas emocionais, mentais, elas estão esbarrotadas e não tem vaga? É porque tem acontecido isso constantemente. E as pessoas no afã, ou seja, no trabalho intenso de preencher esse vazio, desse vácuo dentro de si, da alma, reagem de muitas formas. Você pode perceber quando o seu filho está sentindo vazio, solidão. Você pode sentir quando seu pai está assim. Eu tive a oportunidade de andar com meu pai muitas vezes. Meu pai sempre foi um homem muito forte.
um homem de personalidade firme. Mas muitas vezes eu andando com ele, e ele chamava para ir nas missões que ele realizava, e no carro, muitas vezes ele abria o coração e desabafava. E eu ali ouvia. E eu achava muitas vezes estranho, porque eu disse, um homem tão forte, mas é porque não tem ser humano forte. Não tem ser humano que aguente o tranco. Todo ser humano precisa de ajuda. Então, as pessoas reagem das mais variadas formas. Nos anos 80, a gente achava estranho, principalmente nas grandes cidades, como, por exemplo, Nova York, Londres, você via pessoas vestidas de uma maneira estranha, você via pessoas com a metade da cabeça de uma cor e outra de outra, e os psicólogos, as pessoas que estudam comportamento, diziam que devido a estas cidades com tanta gente, as pessoas tinham uma crise de solidão e a forma de tentar resolver esse problema era tendo um comportamento diferente para dizer, ei, eu estou aqui. Hoje o ser humano vive de todo jeito, né? Tem uns que têm piercing em todo canto, outros têm tatuagem, e isso já se tornou mais comum. Mas você observa que cada vez mais o ser humano vai fazendo coisas mais estranhas, porque há um grito dentro dele dizendo, eu estou aqui precisando de ajuda. A gente aponta e diz, que coisa triste, que coisa horrível, mas a gente não olha pelo outro lado, que ali é um ser humano precisando de ajuda. Porque os comportamentos que nós exteriorizamos definem, em muitas vezes, o que está acontecendo dentro do nosso interior. Por isso, há um grito, há um coral de pessoas gritando. O vazio pode ser comparado a um deserto real, físico. A gente sabe que regiões desérticas são regiões, primeiro, não tem água, né? Não tem vegetação, ou vegetação muito escassa. Tem muita areia, areia quente. A perspectiva de se viver é muito difícil. Há uma luta muito grande. Para nós é um pouco mais difícil imaginar isso, porque a gente está dentro de cidades. Mas se a gente for para regiões, como no próprio Nordeste, como no Maranhão, o Maranhão tem região já bem desértica. E se soltar você lá, você vai perceber o que é um deserto. Muita gente diz que deserto é um lugar de aprendizado. E pode o ser. Mas o deserto é um lugar de sofrimento. É um lugar de luta. E muitas vezes esse deserto, que é real, externo, físico, esse deserto está dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, da nossa alma. E a gente reage das mais variadas formas, gritando, clamando nesse deserto por socorro. Mesmo com tanta gente no mundo hoje, aliás, há uns estudos que estão apontando que a Terra não suportará a população do mundo quando ela atingir 12 bilhões de pessoas. Mas no dia 15 de novembro do ano de 2022, no ano passado, no dia 15, dia da proclamação da República, fácil de decorar, o mundo experimentou ter 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Juntando todas as pessoas que viveram
de Adão até o século XIX, final do século XIX, 1899 até 1900, o povo que passou, somando todo, não chega próximo da população que existe hoje no mundo. Todos, somando tudo. É muita gente. É muita gente. Nestes últimos 10 anos, a média de pessoas que nascem no mundo é de 120 milhões de pessoas. Eu já falei uma vez aqui. 120 milhões de pessoas nascem todo ano, nos últimos 10 anos. Morre 50 milhões. Mas tem um saldo de 70 milhões. A cada 10 anos, são 700 milhões de pessoas a mais no mundo. Em 100 anos, passaremos dos 15 bilhões. Então, não tem perigo da Terra viver mais 100 anos, segundo os estudos. Mas, segundo a palavra de Deus, ela não vai muito longe não, né? Mesmo nesta época de pandemia, que a mídia trouxe um terror desgraçado, miserável, para acabar com a vida da gente, com a nossa cabeça, com as nossas emoções, não mudou a estatística. Nasceu 120 milhões, morreu 50 milhões. Isso quer dizer que a pandemia não alterou o número de pessoas que morreram. Por isso que os estudos científicos são mais profundos do que o bate-boca da gente, né? A gente às vezes bate muita boca sem se aprofundar nos conhecimentos científicos, né? Mas isso são provas de que o mundo está aumentando e nós temos gente demais, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Mesmo com tanta gente no mundo, 8 bilhões, a crise de solidão cresce na mesma ou até em maior proporção. Porque quanto mais gente no mundo, maior tem sido o número de pessoas se sentindo só. Estão gritando. O grito muitas vezes nos incomoda, porque pelo comportamento que nós temos, pela formação que nós temos, ou até, entre aspas, pela educação religiosa que nós temos, nós não precisamos nos envolver com estas questões, o que não é verdade. Jesus desceu à mais baixa área de pessoas para ajudar. E a igreja precisa abrir os olhos, porque ela tem que alcançar o perdido. Então, esta solidão, tá? As crises de ansiedade e depressão costumam ser bem frequentes em situações de solidão. Quando você se sente nesta crise de solidão, a sua imunidade ela baixa. Você fica mais receptivo de problemas emocionais. Então, somos atingidos por situações de depressão, de ansiedade. Então, a sensação de vazio e abandono, junto à perda de energia e vontade de fazer atividades que até então eram prazerosas, são os principais sintomas. Aí cada um de nós pode observar. É uma maneira de nós diagnosticarmos quando aquilo que a gente fazia, que gostava,
estamos deixando de fazer, perdeu a graça. Aquilo que era tão bom, já não serve mais, já não tem graça. E isso são sintomas de que a solidão tem dominado. E aí vem o que se chama de autofobia. Autofobia é o medo de ficar sozinho. E muitas pessoas se desesperam. O medo de ficar sozinho, o medo da solidão, né? Além disso, é uma fobia específica de isolamento. A pessoa tem medo de estar só e isolada. Quem tem essa fobia não está necessariamente sozinho, mas só de pensar que está sendo ignorado ou abandonado é motivo para desencadear esses sintomas. Só em pensar só em você pensar que fulano não pensa mais em você, você já se sente só. E muitas vezes estamos caminhando assim, achando que ninguém pensa mais na gente. Estamos ficando isolados. O pior tipo de solidão que existe é a solidão de ser incompreendido, né? Ela pode fazer as pessoas perderem a noção da realidade. Mas também outra solidão terrível é a que se sente mesmo estando no meio de outras pessoas. Quantas vezes você está numa festa de um casamento, de um aniversário, de um grupo de pessoas, estão todos ali e você está se sentindo só? Acontece com todos nós, por causa desse sentimento que se desenvolve nesta terra. A imagem, o comportamento, hábitos, querer chamar a atenção, muitas vezes são esses gritos no deserto. Brincadeiras, trotes violentos. Pessoas querendo, nas redes sociais, chamar a atenção para ter cliques, né? E às vezes não é nem clique para ganhar dinheiro, não, porque tem uns que querem ganhar dinheiro, né? Fazer os cliques lá, aquele negócio, né? De curtida, né? Dar um likezinho, curtida, clique, alguma coisa assim, né? Para ganhar dinheiro. Mas outros querem ter umas curtidas e contar para saber se as pessoas estão olhando para ela, para a sua foto nova que bateu, né? Então note que esses muitas vezes são comportamentos de quem está se sentindo só, de quem está com um vazio, um vácuo dentro de si, gritando, buscando solução. Tudo isso ocorre, meus queridos, porque o homem se afastou de Deus. A principal razão, motivo, de que esta praga, de que esta doença, que tem levado pessoas ao suicídio, que tem levado pessoas a hospitais, que tem levado pessoas a homicídios, é porque o homem se afastou de Deus. E continua a cada dia se distanciando mais dele. As pessoas estão inventando tudo, menos uma aproximação real, sincera e genuína com Deus. Também não são diferentes das pessoas que adentram nas igrejas.
Tem muita gente na igreja que está se sentindo só. Pode estar lendo a Bíblia, pode estar orando, mas na realidade o seu íntimo está assim, distante de Deus. Porque é uma realidade do mundo e a gente não se apercebeu disso e foi se deixando envolver. Foi deixando tomar por isso, tá? Por esta situação. Tanto é que assim profetizou Isaías. Olha, não existia igreja, mas Isaías já profetizou. Lá em Isaías 29, 13, a palavra do Senhor, ele diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías profetizou algo que é muito recorrente nos dias de hoje. As pessoas adentram nas igrejas ou vão a vários tipos de culto ou a vários tipos de atos religiosos, mas distantes estão de Deus. Tanto é que para agredir um outro ser humano é bem facinho, né? É raso, como diz por aí. Para agredir. E o próprio Jesus Cristo, ele traz à memória esta profecia. O próprio Jesus Cristo, para os irmãos perceberem o quão perigoso é a solidão e o quão perigoso é esse vazio. E por que isso acontece? Quando Deus, lá em Isaías nos adverte, Jesus Cristo também traz esta palavra para nós e diz assim, Mateus 15, 8 a 11, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Repetiu exatamente. Jesus chamou para si a multidão e disse, ouçam e entendam. E ele vai mais profundo. Ele vai dizer algo assim, o que entra pela boca não torna o homem impuro. Porque muita gente está preocupada com o que entra. Mas ele diz, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E se o coração está vazio, o que é que ele fala? E se o coração está em desespero, o que é que ele fala? Lembrando-se que as palavras que saem dos nossos lábios são palavras que geram vidas, porque todo ser humano, o que fala, acontece ao seu derredor. As palavras, elas têm poder. Então você muitas vezes está falando dos outros, se magoa com os outros facilmente. Por quê? Porque você está ferido, doente, se magoa com os outros, e abre a boca e fala dos outros. Nós falamos de nós mesmos, queria que a minha vida acabasse, era hoje, essa vida velha. Quantas vezes a gente não tem dito isso, né? Isso não é privilégio só de um, não. Praticamente todos nós dizemos isso, algum momento, algum instante, gerando um comportamento e uma vida perigosa para nós mesmos, por causa dos nossos lábios. Quantas vezes nós dizemos, eu vou me desviar, é tudo a mesma coisa, eu vou para o mundão. Quantas vezes? Quantas vezes, querendo me justificar, eu digo, esses metidas santarrões aí de púlpito,
enganando o povo, porque eu quero me justificar do vazio que está dentro de mim e quero experimentar encher com outra coisa, que eu lhes garanto que não vai encher, vai destruir mais. Porque quanto mais distante de Deus, mais vazio, mais só o homem fica. Você pode querer fazer tudo. Vai ver a vida desse pessoal que anda nesses iates, aviões particulares, primeira classe, aviões próprios. Procura saber a felicidade deles. Felicidade coisa nenhuma. Tudo mentira, engano. E às vezes a gente quer ter aquelas vidas, porque a gente não sabe que por trás daquilo tudo está Satanás destruindo aquelas pessoas e fazendo delas portadoras, seus embaixadores, para nos enganar. E a gente acha que tem uma vida livre, fazer o que bem quer na nossa maneira, sem ter uma responsabilidade com Deus, Criador de todas as coisas, vai fazer com que o nosso coração fique cheio, pleno, transbordante. Vai ficar transbordando, mas é de vazio, vácuo. Por isso Deus traz um alerta em Isaías: não me honre só com os lábios, mas me traga para dentro de você. É o que Deus quer. Deus quer que você chame Deus para dentro de você. A gente tem Deus aqui na Bíblia, mas Ele não está dentro. Por isso Jesus diz: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. E são palavras. Palavras. Então, quando chega na sua casa hoje, a primeira coisa que você faça é mudar o seu discurso dentro de casa. A gente tem que começar dentro de casa, né? Que é onde tudo começa, gente. Chega de casa, essa minha casa é abençoada, que só tem a presença de Deus. Começa a dizer. Quero nem saber. Se a gente abre a televisão, só vê desgraça. Eu nunca vi. Está pior. As pessoas matando as outras, torturando, destruindo. Meu Deus do céu. Não foi isso que Deus planejou. Pode ter certeza. Tenho certeza absoluta. Não foi isso que Deus planejou. Deus planejou o homem para o louvor da sua glória. Mas eu queria dizer uma outra coisa, olha. Vamos começar a encher o nosso coração. Vamos encher o nosso coração. Porque não existe ninguém igual a Deus, né? Até eu já ouvi aqui, foi a irmã Mônica dizer, Deus não é gente, né? Não, Ele é Deus. Ele é Deus. E por ser Deus, Ele está incessantemente olhando para você, investindo em você e querendo você para Ele. Além do mais, antes da gente partir para esses últimos momentos, eu queria fazer aqui uma abertura e dizer uma coisa. A gente está olhando para o mundo, olhando para muitas notícias. Existe uma fofoca gospel no YouTube, né? Só falando mal de pessoas que são influentes, não sei o que mais lá, e a gente está lá ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O Espírito de Deus está na terra, foi derramado no dia do Pentecoste. Se você quer saber mais, venha para a escola dominical, que eu vi hoje está falando sobre isso. Foi derramado no dia do Pentecoste. Ele está agindo. O Senhor, eu ouvi alguém falar aqui, eu não sei se foi ontem, dizendo que não tem mais ninguém igual ao apóstolo Paulo. Não tem, porque cada um é único diante do Senhor. Mas o Senhor está cheio
de homens e mulheres sinceros e temente a Ele, que colocam suas vidas no altar dEle, que se ajoelham diante dEle e têm uma vida sincera diante dEle e não precisa ter o seu nome ecoado nas redes sociais. E Ele vai aumentar esse número, viu? E eu vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Não vai precisar fazer culto de avivamento, não vai precisar fazer culto para batismo no Espírito Santo, não vai precisar a gente correr atrás de alguma coisa para que algo aconteça na gente. O Senhor vai pegar você onde você estiver, na hora que Ele quiser. Você pode nem estar pensando nele, o Espírito Santo vai te pegar, vai fazer você se ajoelhar na presença dEle, porque o Senhor é o dono da sua vida. O Senhor é dono de todas as vidas. Possa ser que muitas não vão morar com Ele, por questões particulares. Mas Ele é dono de toda a vida. E Ele é dono da sua vida. Ele vai lhe pegar. Às vezes você pode nem estar pensando nele. Ele vai lhe arrastar e vai fazer você se quebrantar na presença dEle. Porque não é preciso um culto especial, um momento especial, algo forçado. Porque o Espírito Santo não precisa de ajuda de ser humano para derrubar a gente do nosso pedestal e fazer com que a gente reconheça que Ele é o Senhor. Fecha o parênteses. Vamos voltar agora. Isaías 41, verso 10. Eis a razão por que mesmo em 8 bilhões de pessoas, mesmo uma crise de solidão, eis a razão porque aqueles que vão compreendendo e vivendo a palavra, as coisas vão mudando. Isaías 41, 10, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você, contigo, com você, né? Está aqui, ó, né? Não tema, eu estou com você. Está passando a luta mais sangrenta? Não tema, eu estou com você. Está perdendo seu filho para doença, droga, miséria, desgraça? Não tema, eu estou com você. Então vai enchendo seu coração, porque é a palavra de Deus. E ele diz mais, né? Não tenha medo, pois sou o seu. É o único. É o único. E é o seu Deus. Maravilhoso, né? Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão. Ele é quem segura, não é você que segura a mão dele, não. Você não tem força para segurar a mão de Deus, mas o Senhor tem força para segurar a sua e não largar mais. Então confia nele. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se você se sente só, deixe de se sentir só, porque Deus está com você. Salmo 68, versos 4 a 6. Salmo 68. Dizem que é melhor estar só do que mal acompanhado, né? Tem um ditadozinho. É verdade. Mas nós nunca estamos só. Pelo contrário. Muitas vezes esquecemos de quem estamos acompanhados dia e noite, né? De Deus, quando estamos acompanhados com muitas pessoas, né? Esquecemos que estamos acompanhados por aquele que é grandioso. Cantem 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa
habitação. Aí o 6 diz assim: Deus dá um lar aos solitários. Quem se sente só, nunca vai estar só. Deus dá um lar para. Então nunca se sinta só, porque um lar, nunca você vai estar só. Sempre vai estar bem acompanhado. É o lar dele. E ele diz mais: liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando ele diz liberta os presos, ele não está falando presos que cometeu um crime e precisa pagar para a sociedade o crime que cometeu. Ele está falando de um preso que está preso em suas aflições, em suas emoções, ele está preso nas suas próprias arapucas ou naquilo que o inimigo tem traçado para a sua vida. Ele traz liberdade aos que estão presos e traz para a prosperidade. Prosperidade não é bolso cheio de dinheiro. Prosperidade é vida abundante, que é diferente. Prosperidade não é você dizer que sua conta bancária está lotada de dinheiro se você tem uma vida infeliz. Prosperidade é você acordar todo dia e dizer muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor me dá. E saber que o Senhor te acompanha a cada dia, isso é prosperidade. E Ele dá a cada um de nós. E finalmente, João 14 a 18. E aqui finalizo. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Peça a presença dele para a sua vida. Peça para ele encher dele. A gente tem pedido muita coisa errada, né? Tem gente que pede carro e quando vem um carro, sai da presença de Deus, né? Tem gente que pede dinheiro, quando tem dinheiro, sai da presença de Deus. Peça a presença de Deus na sua vida. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está falando do Espírito Santo, derramado no dia do Pentecoste, e ele diz que dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Para onde você for, o Espírito Santo vai também, né? E ele fala no 17, o Espírito da verdade. Agora, é bem verdade o que continua quando ele diz, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. O mundo nunca vai receber o Espírito de Deus, viu? Nunca. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. E agora, o final desse versículo, o 17, a gente vai parar aí. Pois ele vive com, ele está rondando no meio dos que o conhecem. Só que tem um detalhe. E estará onde? No dia que você entregar sua vida para Jesus. E se você entregou sua vida para Jesus, Ele não está só com você. Ele está entranhado em você. Ele está dentro de você. Ele está operando no seu interior. Ele está falando lá dentro. Não mais você conheceu, Ele estará convencendo você da justiça, do juízo, do pecado. Não mais está dizendo que você precisa voltar para Deus, mas Ele está dentro de você, dizendo, enche-se de mais de mim, abra mais o seu coração para mim,
Deixa-me transbordar dentro de você. Por isso ele diz, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele veio no dia de Pentecoste. Então, se você já aceitou Jesus Cristo, Ele está em você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, só tem um jeito de Ele entrar em você. É aceitando Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Então, quando a gente já tem Jesus Cristo e opera em nós as arapucas da solidão, é porque o inimigo está insistindo em querer nos tirar do Pai. Mas ele não pode nos tirar do Pai, porque o Espírito está em nós. Rapidamente a solidão vai embora. Rapidamente este sentimento desgraçado e miserável foge de nós, porque em nós sobressai a presença santa do Espírito de Deus. E o poder dele nos ajuda a vencer todas as barreiras. Então, tenha uma consciência. Eu sei que quase todos têm, todos nós. Isso aqui e acolá a gente está querendo esquecer, mas lembra a gente. Tenha consciência. Que nunca estamos só. Porque o 18 diz, não os deixarei órfãos. Chega de sentimento de orfandade. Nós temos um Pai. É o Pai Celestial. Voltarei para vocês. Pode fechar os seus olhos.